Olá a todos e todas, meu nome é Tayane, faço parte do programa educativo da Casa Fiat de Cultura e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de professores, ponto, linha e forma. Eu estou aqui nessa apresentação está o Hélio, nosso intérprete de Libras, e essa formação de professores serão 2 aulas. Essa primeira vamos focar no ponto e na linha, e na segunda aula vamos falar mais sobre forma e composição. Bom, para começar, eu gosto muito de trazer uma frase, e essa daqui, você já ouviu falar nessa frase? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É uma expressão popular do filósofo chinês Confúcio. E essa frase, ela transmite a ideia de que a imagem também é comunicação, e a gente comunica muito através da imagem. E a partir disso, a gente vai começar a falar mais sobre linguagem visual. Bom, como eu falei anteriormente, a linguagem visual comunica o que se dá através da imagem e de símbolos. E de acordo com vários autores, os principais elementos são o ponto, a linha, a textura e a cor. Então, hoje nós vamos falar mais sobre o ponto e a linha. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes que a gente coloca para falar um pouquinho sobre os elementos básicos, né? Por que é importante estudar isso? Então, é identificar formas abstratas, construído a partir de pontos e linhas. Além disso, né, desses tópicos, estudar a arte estimula a criatividade em várias áreas, e não apenas em artes, né? Não apenas na área de artes. E aqui também a gente tem algumas referências do BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular, que é o que a gente mais usa, né, para para a elaboração das aulas. Então, aqui tem algumas referências e os códigos, tá ok? E para começar, o que é um ponto? O ponto é o elemento mais simples que se tem na composição visual. Aqui a gente tem uma frase do Kandinsky que é: tudo começa num ponto. Então, todos os outros elementos são baseados no ponto. E aqui a gente tem algumas definições, né? O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples, redutível, mínimo. Então, a gente tudo começa pelo ponto. Eu trouxe essa imagem, que é o seguinte: a gente tem um cubo, né, e um ponto. Normalmente, a gente tende a olhar primeiro para o ponto. O ponto tem um grande poder de atração. Então, a gente olha para o cubo, volta para o ponto. Então, sempre o nosso olhar ele é puxado novamente para o ponto, como se ele fosse um alvo, como se fosse um X, né? Aqui a gente tem vários pontos. Então, esses pontos estão distribuídos de uma forma específica. E aqui a gente observa um fenômeno chamado fusão visual, que, apesar da gente não ter uma linha, a gente consegue identificar um círculo, né? Então, o nosso olhar tende a ligar esses pontos, né? Fechar os pontos, mas, na verdade, são vários pontos soltos. Então, a gente não tem exatamente um círculo, mas o nosso olho tende a ver um círculo. E a partir disso, do ponto, muitos artistas utilizam o ponto como uma técnica, né? A principal técnica
com a utilização do ponto é o pontilhismo, que foi criado na França no século XIX, né? Então, ela também é conhecida como pintura de pontos, e ela traz uma sensação ótica, uma ilusão ótica na imagem. Essa imagem é um detalhe de uma pintura, onde é utilizada uma justaposição de cores. A gente consegue ver, né, alguns pontos, algumas pinceladas, mas a gente não consegue identificar uma forma. Porque a gente não consegue identificar porque a gente está olhando muito de perto, né? Quando a gente vê essa imagem um pouco mais distante, por exemplo, eu tirei a imagem anterior do centro dessa pintura. Então, quando a gente distancia um pouco da pintura, a gente consegue identificar melhor o tema, o que está sendo pintado. Então, uma das características do pontilhismo é colocar a cor direto na tela. Aqui é mais uma pintura do Paul Signac. O Paul Signac, junto com o Georges Seurat, foram os maiores expoentes, né, criadores do pontilhismo. E aqui a gente consegue ver umas cores mais puras. E nesse detalhe, a gente tem uma imagem que, por exemplo, na base, né, embaixo da imagem, a gente consegue ver uma mistura do verde, o amarelo e do azul. Onde tem mais azul é onde tem um contorno mais de sombra, onde a gente tem mais sombras. E aonde tem as partes mais com pontos amarelos, são partes mais claras. Então, ele utiliza os pontos com as cores para trazer a ilusão, ou a parte mais clara, mais escura, profundidade, volume. Então, tudo com os pontos. Outro movimento artístico interessante para a gente pensar o ponto é o pop art. Ele foi um movimento que trabalha, né, esses conceitos mais de reprodução de peças de consumo, mas aqui a gente vai destacar um artista, que é o Roy Lichtenstein. O Roy utiliza especificamente o ponto nas suas pinturas, então é com ele que a gente vai focar a questão do pop art e do ponto. Aqui a gente tem uma pintura do Lichtenstein, que é o Maybe, e esse Maybe, ele é um quadro grande, né, que ele tem 1,52 m por 1,52 m, né, é uma pintura quadrada. E o Lichtenstein usa uma técnica muito utilizada nas histórias em quadrinhos. Na verdade, ele se inspira a maioria das suas obras em histórias em quadrinhos da década de 50 até uma década de 70, que utiliza muito esses pontos. Aqui a gente tem um detalhe, né, da obra, que a gente vê com mais detalhe esses pontos, e o recurso desses pontos é chamado de Bend-Aid. É um recurso que é similar ao utilizado do movimento pontilhismo. Aqui a gente tem um detalhe do ponto Bend-Aid. Então, aqui no círculo maior, a gente vê os pontos, né, sobrepostos. Então, eu tenho o azul, o vermelho e o magenta. E no círculo menor, a gente consegue ver o efeito dessa técnica, que é um arroxeado, é um círculo mais arroxeado. Bom, Bend-Aid, ele é um nome baseado no ilustrador gráfico chamado Benjamin Day.
E essa técnica, ela era usada muito nas histórias em quadrinhos para ter uma economia na impressão. Então, para não ter uma cor chapada, ele usava cores que hoje a gente chama cores do CMYK, né, do ciano, magenta, amarelo e preto. Ele utiliza essa técnica para criar outras cores, né, cores secundárias e usar como cor de pele também. E essa técnica foi considerada marca registrada do Roy Lichtenstein no trabalho dele. Outro movimento artístico, um pouquinho mais contemporâneo, que é o pixel art. O pixel art é uma forma de arte digital criada em elementos baseados no pixel. No pixel, no mundo digital, né, o pixel é o menor ponto de uma imagem. Então, a gente compra câmeras, né, celulares, a gente pensa muito, a minha câmera tem 12,2 megapixels. Então, são os pequenos pontinhos que tem na imagem. Então, quanto mais pixels, quanto mais megapixels, mais definição tem uma imagem. Então, quando menos pixel, mais a gente chama que a imagem ficou pixelada, né? Porque dá umas quebras, que é por conta da pouca quantidade dos pixels. E essa técnica foi criada na década de 70, mas ela ganhou força mesmo na década de 80. Aqui a gente tem um artista sul-coreano, o Jae Bong-joo, que ele faz uma releitura da pintura do Botticelli, né, O Nascimento de Vênus, e ele faz o trabalho todo, né, com os pixels. Então, a gente consegue ver, né, cada pontinho e as cores. Esse artista, ele fez uma série de releituras. Então, ele fez Mona Lisa, tem obras do Picasso, ele faz também não só pintura, mas tem escultura da Camille Claudel, que ele pega e transforma a escultura em imagem 2D e em pixel art. Outro artista foi o Guilherme Xavier. Em 2018, a Casa Fiat de Cultura recebeu uma residência artística, né? Nós tivemos uma residência artística em arte digital. E um dos artistas, o Guilherme, ele fez esse trabalho, Ponta em Pixel, que é um vídeo. A gente aqui tem uma imagem estática, mas é um vídeo que ele mostra alguns pontos icônicos da cidade de Belo Horizonte, mas não turísticos. Então, tem o extinto relógio do Itaú. Embaixo, à direita, tem o IAPI. Embaixo, e mais embaixo à esquerda, tem a Praça do Peixe, né, que tem o escrito gelo, o ônibus do Move e a Estação São Gabriel, aqui de Belo Horizonte. E a partir desse conteúdo, né, de falar de pontos e pixels, eu trouxe aqui uma ideia de atividade para fazer em sala de arte, sala de aula, na aula de artes, pensando o pixel. Trabalhar com o pixel art, e é uma ideia interessante porque trabalha um pouquinho a gamificação, traz alguns elementos de alguns jogos, né? Principalmente jogos que os crianças e adolescentes gostam, então estão no cotidiano. E a gente pode trabalhar vários conceitos. Para fazer essas atividades,
é necessário ter ou computador ou um celular com acesso à internet. Então, a gente tem a sugestão, esse site chama Pixelart. É um site, é um programa que não precisa de instalação, né? É um site, então consegue acessar tanto pelo computador quanto pelo celular também. E a gente também tem uma alternativa de outro programa, chama GIMP. O GIMP é um programa de software livre. Ele pode ser baixado, instalado, tanto Windows como Linux. Então, ele é um pouquinho, tem mais um pouquinho mais elaborado, tem um pouco mais ferramentas que o Pixelart. E ele, depois que instalado, não é necessário de internet, né? O GIMP eu já utilizei em sala de aula, fazendo pixel art, com alunos de 7º, 8º e 9º ano, e é uma atividade que chama muita atenção de pré-adolescente, adolescente, porque é uma linguagem que eles gostam de trabalhar, então a gente acaba cativando mais os alunos. Eu vou passar aqui, então, aqui a minha obra de arte que eu fiz dentro do Pixel Art. Depois que eu fiz, né, passei pelo programa, eu finalizei com uma moldura para trazer mais características de uma obra de arte, né, para a gente trazer um pouquinho mais de peso. Então, essa é a sugestão para trabalhar o ponto como pixel. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre linha. Também uma frase do Kandinsky. Uma linha é a trilha deixada pelo ponto em movimento. Então, como a própria frase do Kandinsky fala, que o ponto, como é a base de tudo, a linha acaba sendo uma sequência de pontos. Então, a gente fala que uma das definições, né, da linha é um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros, numa sequência infinita. A linha é um elemento que a gente pode usar para criar textura, e pode ser usado de várias formas, não só como contorno, mas como direção, como força. Então, a linha também é um elemento muito versátil na composição visual. Aqui a gente tem alguns tipos de linha, então, as linhas mais simples, que é horizontal, vertical, diagonal, curvas, e cada tipo de linha traz um aspecto para a obra. Por exemplo, a linha horizontal, ela traz um pouquinho a sensação de repouso, tranquilidade. A linha vertical, a gente usa para dar a sensação de altura. E, né, com a vertical bem equilibrada, dá essa sensação de equilíbrio. Linhas diagonais traz para um desenho, para uma pintura, a sensação de movimento, de coisas mais dinâmicas, de obras mais dinâmicas. E as linhas curvas, elas tendem a dar a sensação de coisas mais suaves, elegantes, tem a ver com as linhas curvas. Aqui a gente tem umas linhas mais completas, né? Linhas compostas. Então, a primeira é a poligonal, que a gente chama também de linha quebrada, né? Ou então zigue-zague. A gente tem a linha ondulada e a linha mista, que mistura um pouquinho dessas duas outras anteriores. E aplicando esse conceito de linha, de posição de linha, né? Aqui a gente tem uma obra do Mondrian. Neste quadro,
ele utiliza linhas horizontais, linhas verticais e as cores primárias. Além das cores primárias, ele usa o branco e o preto. E a ideia do Mondrian, né, da sua pesquisa, dos seus estudos, era tirar todo o foco na representação. O próprio artista fala que através da harmonia de oposição, desiguais, equivalentes. Então, a partir disso, ele tenta trazer um equilíbrio a partir da cor e das linhas. Segundo o estudioso Rudolf Armen, ele é um alemão, a linha apresenta basicamente 3 modos: a linha objeto, a linha contorno e a linha rachurada. A linha objeto é a linha mais independente, que ela não se fecha. Então, é o traçado, que é um objeto, ela não se fecha, porque quando ela se fecha, ela já vira uma linha contorno, né? Que já tem uma forma. A linha fechada, ela é uma forma. E a linha rachurada, ela é usada com traços, né? Tanto na diagonal como na horizontal. Ela é usada para trazer textura, sombra na obra, e ela é muito usada na gravura, usada tanto na gravura, que a gente tem um exemplo do Rembrandt, como no desenho também, para fazer a questão da sombra e da luz, é usada a técnica da rachura. Aqui a gente tem uma obra da Edna Andrade. Ela é uma artista norte-americana, pioneira no movimento pop art. E aqui, a linha que ela usa para trazer toda essa ilusão de ótica é uma linha objeto. Então, a linha não tem um contorno definido, mas o nosso olhar tende a fazer, fechar, né, fechar a forma. Então, a gente tende a ver círculos, mas os círculos não são delimitados por uma linha. A linha, ela faz outro movimento. E a partir dessa obra da Edna, eu trago outra proposta de atividade, que é a de linha objeto, e a linha objeto óptico. Então, a ideia é usar a técnica do op art para trabalhar a linha com materiais simples, né? Então, aqui a gente, com papel, régua, lápis ou um canetão, a gente consegue trabalhar o op art. Essa é uma atividade que eu já tenho a sugestão de trabalhar com meninos maiores, né? Acima de 12 anos, final do Fundamental 1 e ensino médio, por exemplo. Então, aqui a ideia, por exemplo, é fazer, né, um quadrado. Aqui eu trouxe outras linhas, mas pode ser círculos, e a partir dessa composição, fazer linhas paralelas, traçar linhas paralelas. Então, dentro, por exemplo, no primeiro triângulo, põe linhas paralelas, quando for para o triângulo superior, ela fica em alternância. Ficaria mais ou menos assim. Então, para fazer esse movimento óptico no olhar. Né, traz movimento, né, as linhas paralelas, horizontais, trazendo movimento para o trabalho. Aqui é um outro exemplo, que a linha é um quadrado com X, só que esse X, ele tá numa linha tão fininha que a gente não consegue perceber. E depois fazendo linhas mais grossas, paralelas, e fazendo esse movimento óptico.
Aqui também mais uma sugestão de trabalhando também formas geométricas, né? O quadrado com losangos e as linhas. Bom, aqui eu vou trago algumas referências de artistas que trabalharam tanto pontilhismo como pixel art, trabalham linha, op art. Então, aqui eu tenho algumas sugestões de outros artistas que não cabem nessa apresentação. Os três primeiros, né, o Eliseu Visconti, Arthur Timóteo e o Rodolfo Chambelend, são artistas brasileiros da Primeira República que trabalham da Primeira República aqui no Brasil, que trabalham o pontilhismo. Então, essa técnica também foi muito trabalhada aqui no Brasil. Outro artista trabalha o pontilhismo, que é um artista mais contemporâneo, é o Will Barcelos. Ele faz desenhos mais realistas, usando o pontilhismo. E a gente tem também vários outros artistas, não só brasileiros, como o coletivo alemão IBI também, que é um coletivo muito legal que trabalha a questão do pixel art. Aqui eu deixo algumas referências de livros utilizados para essa apresentação e aqui alguns sites e vídeos do YouTube que tem a ver com essa temática. Bom, ficamos por aqui. Quem quiser deixar suas dúvidas, sugestões, pode deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!